bora de atualização das leituras que eu finalizei em abril. Meu nome é Maísa e se é a primeira vez por aqui, te faço um convite. Gosta de saber o que está acontecendo no mundo literário, de lançamentos, unboxings? Vem se inscrever no canal, te peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais. Todas as informações sempre ficam aqui no box de descrição. E também, se você puder hypar esse vídeo, vai me ajudar bastante. Bom, o último vídeo trouxe os 4 primeiros livros que eu finalizei em abril. Agora eu vou comentar sobre mais 5 leituras e vou começar com um romance. No Fundo é Amor, da Ellie Hazelwood, publicado pela Arqueiro. Eu sou fã das histórias da Ellie Hazelwood, eu acho que ela tá sempre trazendo temas assim muito interessantes para serem discutidos dentro das suas histórias. Então, há uma discussão muito grande sobre os traumas vivenciados pela protagonista. Nessa história, nós vamos encontrar a Scarlett e o Lucas. Os dois são nadadores, eles são nadadores de alta performance, estão ali prestes a tentar uma vaga para a Olimpíada, estão naquele momento pré-faculdade, né, escolhendo os cursos que eles vão fazer. O Lucas tem uma namorada, que é a colega de equipe da Scarlett. Bom, mas parece que esse namoro não tá indo muito bem, até que eles vão terminar, e aí a Scarlett vai descobrir um pouco do motivo. Porque as preferências sexuais dos dois, do Lucas e da namorada dele, são muito diferentes. E a namorada, os dois namoram há muitos anos, são os dois queridinhos da natação. A Scarlett e a Pen fazem saltos ornamentais e o Lucas é nadador. E ele é um nadador, assim, inigualável, medalhista. Mas a Penélope já tá um pouco cansada, os dois namoram há muitos anos. Ela quer se divertir, encontrar outras pessoas, e ela sabe que ela não consegue atender aos desejos e às fantasias do Lucas. Então ela acaba terminando o namoro, mas isso fica ali entre os dois. E o Lucas vai se aproximar da Scarlett, porque a Penélope vai brincar com os dois, que os dois têm os mesmos fetiches. Então eles deveriam pelo menos satisfazer essas fantasias. Então uma história que tem muito de BDSM. É uns 50 tons de cinza na piscina, basicamente é isso. E talvez isso que tenha atrapalhado pela primeira vez uma história da Ellie para mim. Porque foram 12 capítulos de cenas hot. São 67 capítulos, mas são 12. Eu achei excessivo. Não funciona para mim. Eu sei que tem gente que amou, tem gente que adorou a história dos dois, que curtiu as cenas. A Ellie descreve, de fato, essas cenas muito bem, apesar de serem cenas fora aí do tradicional, né? Não são nem um pouco baunilha. Então, a partir do momento que eu me distanciei dessas cenas, eu consegui curtir a história, porque a história dos dois é interessante. O Lucas, apesar de ser um grande recordista, ele tem outros planos para a vida dele. Ele sabe que a vida de um atleta olímpico ela é curta, então ele vai se preparando para outras opções. E a Scarlett está vindo de um trauma, porque além de ter um passado traumático, e a gente vai descobrir um pouco disso ao longo da história, ela também está se recuperando de um acidente que ela teve grave na plataforma, porque ela pula daquelas plataformas de 10 metros. Ela teve um acidente muito grave, ela se recuperou, o corpo dela está recuperado, mas a mente ainda não. Ela não consegue repetir o salto que ela fez nessa plataforma. E ela precisa avançar nesse sentido, porque senão ela não tem a menor condição de se dar bem no pré-olímpico. Então ela faz tratamento, ela faz terapia, mas ela tem uma dificuldade muito grande em relação ao que aconteceu. E no final das contas, a gente vai entender porque uma série de coisas aconteceu justamente no dia em que ela ia dar esse salto. E ela estava super preparada, ela é muito focada, muito objetiva, e a gente vai descobrindo assim o que a deixou tão desatenta a ponto de ter esse acidente tão grave. Então, assim, gostei muito da história, dei 4 estrelas, porque eu consegui me distanciar desse excesso de cenas hot. Pra mim não funciona. Se você curte, acho que se joga, porque ela tem, assim, de todos os lugares, posições. É uma pena, das histórias todas da Ellie, que sempre se mantiveram ali super bem pra mim, essa daqui foi uma das que vai ficar na estante, porque eu gosto muito da autora, mas
não é pra mim. Agora uma história fofinha, um conto de fadas, A Dança da Floresta, da Juliette Marília, publicado pela editora Wish, que veio numa edição, gente, um capricho. A fantasia é vencedora de 5 prêmios e é ilustrado por Janaína Medeiros. As ilustrações são lindas. Aqui a gente vê o Goku, que é um sapo, que consegue conversar com uma das meninas. Então, nessa história, nós temos 5 irmãs. Elas vivem na Transilvânia. Olha que coisa mais linda. Elas vivem na Transilvânia e lá elas são cuidadas pelo pai. O pai tá muito doente, vai sair em busca de um tratamento e vão ficar só essas irmãs. Elas são muito jovens, né? A Gena, que narra essa história, né? O ponto de vista da Gena, tem 15 anos. A irmã mais velha dela é a Tati, tem 16. Todas elas são abaixo disso. E elas têm uma peculiaridade. Elas descobriram um caminho nas noites de lua cheia que as leva para uma clareira mágica. Ali, seres mágicos se reúnem para se divertir. E elas vão para essa clareira toda noite de lua cheia. Mas com a saída do pai dessa grande propriedade, o primo delas vai se aproximar e o primo delas tem ódio por tudo que se refere a criaturas mágicas. Ele tem um ódio muito grande por aquele bosque. A ideia dele é destruir tudo aquilo. E ele vai cercando aquela casa e vai deixando claro que, assim, precisa de ter um homem na casa, ninguém aqui é casado, vocês não têm condição de cuidar de uma casa. Ele vai se apropriando ali das decisões em relação à casa das meninas. Nossa, ele é abusivo, sabe? Ele chega a ser abusivo, porque o sonho dele, na verdade, era se tornar proprietário. Ele queria muito estar, né, se casar com a Gena, mas ela não dá conta disso. Eles foram muito amigos quando eram muito jovens, mas houve um acidente muito sério com o irmão dele, ele perdeu o irmão, e daí esse ódio que ele nutre pelas criaturas da floresta. E a partir do momento desse acidente, em que ele perde o irmão, ele acaba se distanciando muito das irmãs. Mas as irmãs entendem que precisam preservar, elas gostam muito das noites delas, elas gostam muito dessas criaturas e elas vão fazer de tudo para poder proteger esses seres da floresta. E acima de tudo a Gena, que tem esse sapinho, que é o Goku, que consegue conversar com ela. Então os dois conversam o tempo inteiro. Nenhuma das outras irmãs consegue escutar o Goku. E aí a gente vai conhecendo um pouco desses seres mágicos. A autora, ao final, até menciona que a Transilvânia hoje, por conta do Drácula, se tornou um lugar, né, o hábitat do Drácula. E assim, a Romênia, ela absorveu isso. Mas a autora queria dar um nome que se desvinculasse desses vampiros. Então ela chama, por exemplo, o grupo de vampiros, né? Ela chama eles de seres da noite. Então eles também estão presentes lá. Foi fofo, leitura coletiva do Fantasticai, nós nos divertimos muito. Uma escrita delicada, leve, uma história assim que pode ser lida pelas pessoas mais jovens, porque ela é de fato um grande conto de fadas e uma edição impecável, linda. A gente espera ler outras histórias da Juliette Marília. Inclusive, existe uma continuação e tá todo mundo querendo que a Wish traga essa continuação para cá, pra gente continuar se encantando com o mundo criado para essas irmãs. Então tá aí, A Dança na Floresta. Acho que eu dei 4 estrelas. Uma releitura que eu fiz no mês foi Elantris, do Brandon Sanderson, também leitura coletiva do Fantasticai. Eu tenho a edição da Leia, né? Já li ela há muitos anos. Essa edição, infelizmente, tá descontinuada. Tá todo mundo ansiando pela trama, para a trama conseguir os direitos também de Elantris. Gente, que história fantástica. Também leitura coletiva do meu clube presencial aqui em Belo Horizonte. E nós tivemos uma conversa no domingo, lá no Fantasticai, sobre Elantris. E eu fiquei mais fã do Sanderson do que eu já era. Porque, bom, primeiro que Elantris foi uma das primeiras histórias que ele escreveu. Então, uma história que não é das melhores. O início é muito truncado, são muitos nomes. Ele não tá preocupado em te ensinar, te contar o que são as coisas, o sistema de magia, os nomes, as hierarquias. Ele só te joga na história. Então o início dela é muito truncado. Mas a gente vai percebendo um certo padrão. Posso chamar de padrão? Talvez. Nós temos 3 personagens principais e os capítulos vão alternando entre esses personagens. Nós temos o Haoden, e eu vou chamar de Haoden mesmo. Eu sei que tem gente que pronuncia de outra forma, mas
Foi assim que funciona pra mim. O Haoden é o príncipe da cidade de Kai e ele tá aguardando a chegada da princesa prometida em casamento para ele, de um outro reino. Ele é do reino de Arelon, ela é de um outro reino, Théoden, e ele tá aguardando a chegada dela. Só que numa manhã ele acorda e descobre que foi tomado pela Chaod, que é uma espécie de doença que ataca algumas pessoas aleatoriamente e vai deixando essas pessoas com o coração. Pra vocês terem uma ideia, o coração para. Elas ficam com a pele acinzentada, começam a encher de manchas e qualquer machucado permanece com eles. Então, para evitar, é uma doença que não é contagiosa, mas essas pessoas são jogados dentro da cidade de Elantris. A cidade de Elantris já foi um lugar da moradia de semideuses. Eram pessoas que tinham habilidades mágicas tão grandiosas que esse reino não precisava se preocupar com alimentação, eles produziam comida, produziam o que fosse necessário. Eram pessoas belíssimas, mais altas, com cabelo branco, a pele irradiava, a cidade funcionava à base da magia, então tinham água encanada, água quente, os jardins todos eram abastecidos. Mas a partir do momento dessa Chaod, os elantrinos, houve uma grande perda então da cidade, que dependia muito dos elantrinos, e houve uma tomada de poder. Nessa tomada de poder, muitos elantrinos foram mortos, e as pessoas que a partir daí eram tomados pela Chaod eram jogados lá dentro. E o Haoden foi jogado lá dentro. Bom, o outro personagem nossa, que fenomenal, é a Sarene. A Sarene seria a noiva do Haoden. Quando ela chega lá, eles dizem que ele morreu. Mas o contrato dos dois previa que, mesmo numa situação de morte, eles iam permanecer casados. Então é como se ela estivesse casada. E ela vai ficar ali. E ela é muito astuta, ela gosta muito de política, ela gosta muito de diplomacia. E ela vai se assuntando ali das coisas que acontecem no reino. Ela vai percebendo que o rei, ele é muito ruim na gestão do reino. Ele criou uma regra que as pessoas mantêm títulos em função da quantidade de dinheiro que elas têm. Então elas fazem os trabalhadores, né, se matarem ali, arrancam o que podem para ter sempre lucro, lucro e lucro. E ela vai vendo que essa situação é ruim. Mas ela percebe que a situação pode ser pior ainda quando a chegada do Gyorn, que é tipo assim, ele tá o segundo numa hierarquia, segundo, terceiro numa hierarquia religiosa, que é o Rotten. O Rotten está ali para converter esse reino à sua religião, e ele tem 3 meses para isso. E ele tem experiência, ele já teve no outro reino, que ele inclusive causou um grande massacre para impor a religião. Então agora ele está querendo que essa imposição ela seja com menos sangue. Então ele vai tentar ali de todas as formas converter essas pessoas à sua religião. Mas a Sarene vai observar isso e ela vai ser a grande opositora a ele, sabe? Ela vai perceber os planos dele, vai juntar ali um grupo de amigos que eram amigos do Haoden e vai assim, aprontar todas no sentido de tentar resolver um grande problema, porque ela sabe que esse Gyorn tá ali e ele tá querendo alguma coisa. Gente, que história fantástica! Quando eu li a primeira vez, eu dei 5 estrelas, favoritei. Dessa vez eu dei 4,5, porque realmente a história é bem truncada, ela é bem difícil, não é das melhores histórias do Sanderson. Mas aqui a gente já tem tantos pontos de partida. Por exemplo, nós temos a presença do Royd, que é um personagem que está presente em várias histórias da Cosmere. Elantris faz parte da Cosmere. Além disso, na nossa discussão, a gente foi entendendo pontos de contato entre essa história e outras, por exemplo, com Tress, por exemplo, com Mistborn, talvez, com os relatos da Guerra das Tempestades. E aí, o meu olhar sobre a criação do Sanderson, realmente, ele ficou de mais admiração do que já era. Nossa, eu espero sinceramente que a trama consiga os direitos desse livro, porque o Sanderson já está planejando escrever Elantris 2 e 3 num futuro bem distante, mas ele pretende escrever, porque, de fato, a gente tem alguns pontos aqui para serem abordados que seria bacana. Fazer a leitura como uma leitura coletiva foi ótimo, porque as discussões sobre as políticas, sobre as estratégias,
sobre os mistérios. Foi muito bom. Ai, eu adoro o grupo que tá lendo com a gente, que são Sandersets. Então, todo mundo encantado, esperando que essa história esteja novamente disponível. Bom, e falando aí em fantasias épicas, também leitura coletiva do Fantasticai, A Dança dos Dragões, o livro 5 das Crônicas de Gelo e Fogo. Gente, que livro! Olha, ele é um livro que se passa ao mesmo tempo que o Festim dos Corvos, então a gente está vendo os mesmos acontecimentos, e isso talvez tenha dificultado um pouco a minha experiência. O autor, ele consegue construir personagens e o desenvolvimento da história como ninguém. Mas em alguns momentos fica até cansativo, porque é um livro extenso. Os capítulos são... A gente estava lendo um capítulo por dia e mesmo assim tinha dia que estava difícil de ler. Um capítulo com, sei lá, 10 páginas, às vezes nem isso. Por conta disso, são muitos personagens, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E, infelizmente, uma história que, bom, não sei se vai ter fim. Sinceramente, eu não tenho expectativa nenhuma. E o que é uma pena, porque nós não temos a resolução de absolutamente nada. Sabe assim? Absolutamente nada. É uma pena, realmente. Nossa, não sei. É uma história que é grandiosa, mas que sem uma conclusão ela perde a grandiosidade. Basicamente, para mim, é isso. Ela é grandiosa, mas por conta da falta da finalização, a sensação que eu tenho é que cheguei no livro 5, mas continuou sendo uma grande introdução para as coisas que de fato devem acontecer agora nos livros 6 e 7, né? Era só mais um, ele diz que pretendia escrever mais 2. Porque tem tudo para acontecer, basicamente. Né? A gente tem uma preparação, claro, muita coisa aconteceu, os personagens saíram, muitos morreram, muitos mudaram de lugar, muitos se transformaram, mas não teve nenhuma conclusão. Ah, que pena. Eu dei 4 estrelas pela grandiosidade da história, mas eu queria mais. Bom, entre outras coisas, como todo mundo queria o final. E a última história que eu li esse mês, também leitura coletiva do Fantasticai, Tempestade de Ônix, da Rebecca Yarros. Gente, tá vendo? No Fantasticai a gente lê história épica, lê romantasia, não tem problema nenhum. É um grupo que pretende ler qualquer tipo de fantasia. Não dá para ler tudo que a gente gostaria, lógico, porque falta tempo, mas não temos problema nenhum em encaixar autores épicos e autores de outros tipos de fantasia. E aqui a gente tem uma romantasia, né? Eu li Chama de Ferro, eu achei assim que ficou cansativo, uma briguinha ali, e esse casal logo de cara me irritou também no início. Não dá para entrar muito em detalhe para quem ainda não leu, mas a Violet e o Riorson, eles me cansaram. Olha, me cansaram. E olha que eu gosto muito da história de um modo geral. Gosto desses dragões, do mistério em relação aos dragões, da questão política. Também temos várias regiões aqui com a sua cultura, suas histórias, seus problemas. Aqui a gente tem a resolução de alguns mistérios e novos mistérios vão aparecer. Até que uma série de batalhas, nossa, acontece muita batalha. Eu acho que a Rebecca Yarros, ela é bem gráfica nas suas batalhas. Eu gosto muito da descrição que ela faz. Então, também me desvinculei do casal aqui e foquei na história. Aí ficou bacana, porque são muitos mistérios, tem muita coisa ainda para acontecer. São 4 livros no final, não sei o que ela vai resolver aí, mas a curiosidade é grande. Vou ler, com certeza, o último livro, acima de tudo porque ela, para escrever final, é impecável. A gente tem uma grande reviravolta aqui, que dessa vez, inclusive, saímos sem entender o que aconteceu. Então, o que aconteceu no final de Tempestade de Ônix, né? O que aconteceu? O que esperar do próximo livro? Acho até difícil. Eu queria tanto ler pelo menos uma sinopse, mas é isso. Gostei, dei 4 estrelas por conta dos dragões. Os dragões são simplesmente perfeitos. E tem personagens interessantes aqui, sabe? Surgiram novos personagens, surgiram novos cinetes, alguns deles bem meia boca, mas outros foram interessantes de acompanhar. Bom, então foram esses os 5 livros que foram finalizados agora no mês de abril, né? Finalizei todos os 9 livros, foram boas leituras.
Eu tenho um livro que eu ainda estou quase terminando, mas decidi que vai ficar mesmo para o mês que vem. E é isso. Bora conversar um pouquinho. O que você leu em abril? O que você me recomenda? O que você achou dessas histórias? Leu alguma delas? Me conta aí se você leu Tempestade de Ônix, se você entendeu aquele final. Cuidado para não dar spoiler. E o que você acha de A Dança dos Dragões, né? Tá aí na expectativa ainda de que um dia essa história venha? Bora conversar um pouquinho. Lembrando sempre que eu deixo o link de compra para todos esses livros aqui na caixa de descrição. Usando o meu link você vai me ajudar muito. E também lembrando que tem cupom de desconto lá no site da Editora Trama e da Editora Nova Fronteira. Ela vale para todos os livros que estão lá, não deixe de aproveitar. 15% de desconto, o cupom é porque leio. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!